Boa tarde, a paz do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos à nossa EBD online em casa. Eu me chamo professora Roberta, faço parte da Escola Bíblica aos domingos, todos os domingos às 8 horas da manhã na nossa igreja, certo? Estou juntamente com a professora Marisete na turma dos adolescentes e quero desejar as boas-vindas a você que está chegando agora nessa live, a você que está nos assistindo, né, no YouTube, porque para quem não sabe, todas as nossas aulas estão ficando salvas no canal do YouTube da nossa igreja, Catedral Canaã Leste a Oeste. Amém? Eu te convido aí de casa a compartilhar essa live desde já com outros jovens, outros adolescentes, para que não só você, mas também outros jovens sejam abençoados com a nossa lição de hoje, tá? Eu te convido a fechar os seus olhos para que nós possamos falar com Deus. Deus amado, Deus querido, nessa tarde maravilhosa, eu te agradeço, Senhor, pela semana que já vencemos. Deus, pela tua presença que está em nosso meio. Te agradeço, Senhor, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que nos levanta todos os dias. Deus, pelo pão de cada dia. Obrigada, Senhor, pelo teu perdão, pelo teu amor. Deus, pelo dom da salvação, Senhor, muito obrigada. Deus, se não fosse a tua presença em nossas vidas, Senhor, quem seríamos nós, Senhor? Vivemos tempos tão difíceis, Senhor, mas a tua presença faz a diferença em nosso ser. Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelos livramentos, Senhor, e com as nossas famílias. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tu és. Deus, já te pedimos também pelos enfermos que estão nos hospitais. Te peço também, Senhor, pelos enfermos que estiverem, Senhor, em cada lar, Deus. Pai, traz a cura, traz a restauração completa. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ser com cada jovem, cada adulto que está assistindo essa live. Nos traz sabedoria e graça, Senhor. Que eu seja um pequeno instrumento em tuas mãos, Senhor. Porque de mim não sai nada, mas o teu Espírito Santo. É assim que eu te oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é fiel, né, irmãos? Eu espero que você tenha tido uma semana de bênção, que você possa estar continuando assistindo as nossas lives. Hoje nós já estamos na lição 10, amém? Mas antes de nós começarmos a nossa lição, eu queria te convidar para adorar o Senhor com um louvor, tá? O nome desse louvor se chama O Vilão Sou Eu. Medite na letra dessa canção. Feche os seus olhos, fale com Deus. Que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Como o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez reagir. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, a minha história cristã
desse louvor, né, irmãos? Eu não sei você é de casa, mas eu aqui assisti a presença de Deus muito forte. Quantas The vezes, Bluetooth device is ready to quantas pair. vezes na nossa vida, né, irmãos? Deixa eu desligar aqui a caixinha. Quantas vezes na nossa vida nós somos o próprio gigante da nossa história? Quantas vezes os nossos defeitos são os empecilhos para que a gente chegue até a promessa de Deus, né? Então, que nessa tarde você possa ter meditado na canção desse louvor, na letra dessa canção, e que você continue aí a nos assistir, amém? Porque nós somos uma família. Escola Bíblica Dominical, nós somos uma família de vários professores. Para quem não sabe, para quem não conhece, a nossa Escola Bíblica Dominical, ela acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, de turmas desde o infantil até o adulto, tá? Então você aí de casa que você possa estar convidando a sua família para estar assistindo a essas aulas. Todo sábado, domingo, toda sexta-feira tá tendo aula aqui no nosso Facebook da nossa igreja, amém? E para quem não conseguir assistir ao vivo, pode estar assistindo no canal da nossa igreja no YouTube, amém? Então, meus irmãos, eu queria chamar vocês agora para a melhor parte, né? Que é o estudo bíblico. Hoje nós estaremos estudando a lição 10, amém? A lição 10, ela vem com um tema muito forte, assim como todas as outras, né? O tema da nossa lição de hoje é caráter, a melhor herança. Vou ler de novo, hein? Caráter, a melhor herança. Então, irmãos, hoje, você que tem a revista, abra aí na lição 10, tá? Mas você que não tem ainda a revista, não se preocupe, nós estaremos fazendo a leitura bíblica na nossa Bíblia, no Evangelho de Lucas. Pode abrir aí, por favor. Evangelho de Lucas. Ai, Deus, eu não esqueci mais essa canção. Olhar o mundo e perder a mim. Enquanto você encontra aí, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Deixei anotado aqui na lousa, tá? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 21. Amém? Qualquer dúvida, pode deixar aí no comentário. Se quiser falar alguma coisa, a paz do Senhor, fique à vontade, tá? Mas eu só consigo ver quem tá online se você comentar aí, tá bom? Então, vamos lá à leitura de hoje. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 até o 21, tá, irmãos? A parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Olha só o que Deus, o Senhor Jesus está ensinando para nós, né? E propôs-lhe uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Versículo 19. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus, olha o que Deus dá conselho ao homem rico. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que palavra abençoada, né, meus irmãos? Deus nos ensina aqui nessa parábola muitos valores, né? E o principal valor que ele nos ensina é o caráter, né? E com a parábola do rico insensato, a gente pode refletir um pouquinho de que a nossa maior e melhor herança não é aquilo
que a gente consegue materialmente. Não é aquilo que um parente seu veio a falecer e deixou para você, porque você é parente e você merece essa herança. Nós sabemos que o dinheiro, ele faz parte sim da nossa vida, da nossa sociedade capitalista, mas nós não podemos amar ao dinheiro a mais do que a Deus, né? Nós não podemos ter as heranças materiais como uma preciosidade a mais do que o nosso relacionamento com Deus, né? Então, quando a gente escuta falar em herança, automaticamente pensamos em riquezas, em carros, em casas, imóveis, dinheiro, né? Mas a herança que Deus vem nos ensinar hoje, nessa palavra, é sobre o nosso caráter, é sobre o que nós estamos juntando dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Então, para começar, eu quero deixar essa pergunta. Onde que você está guardando o seu tesouro? Porque a Bíblia diz que onde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então, meu irmão, minha irmã, eu queria te dizer que a partir de agora, que você possa estar pensando, né, nessa pergunta, não precisa responder para mim, mas que você possa responder em espírito ao Senhor. Senhor, eu preciso colocar o meu coração na tua palavra. Eu preciso guardar a tua palavra no meu coração. Que nós possamos ser como Davi, que ele diz em um dos salmos que guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, é difícil, é desafiante, mas que a gente venha pedir graça ao Senhor para estar sempre, sempre no centro da vontade dele. Amém? Vamos lá. O primeiro tópico da nossa aula vem falar sobre o valor do caráter, né? Caráter, irmão, certamente já foi uma palavra que você já ouviu muito na sua família, na sua escola, no seu trabalho, né? E a gente sempre associa a palavra caráter a defeitos ou qualidades, né? Certamente quando você escuta uma pessoa dizer, esse homem é muito mau caráter, essa mulher não tem um bom caráter, geralmente a gente pensa o quê? Que essa mulher ou esse homem não tiveram boas atitudes, não tiveram bons comportamentos, né? Mas você já parou para pensar que essas pessoas que elas apresentam um bom ou mau caráter, elas não tiveram um princípio, uma base bíblica como eu e você? Então, irmãos, nós temos o privilégio de termos a palavra do Senhor para nos ensinar, né? Para nos trazer aí o alimento do céu. E quantos não conhecem o Senhor ainda? Quantos e quantos ainda não conhecem a palavra de Deus? E está aí a importância de nós evangelizarmos e falar do amor de Deus, né? O caráter, ele é algo muito, muito importante na nossa personalidade. É como um espelho. Eu pego um espelho e eu vou observar a roupa que eu vesti, ou então eu vou observar o meu rosto. Eu quero ver o reflexo, né? Se você chega num espelho que tá todo sujo, que tá quebrado, você não vai nem se interessar muito, porque não vai dar o resultado do que você quer. Mas se eu consigo me inspirar, ter um bom espelho, né? E eu tenho um reflexo bom, é porque realmente o meu espelho tá funcionando, né? Então, assim, a gente tem que ter na nossa vida inspirações, sim, os nossos pais, né? Os nossos parentes, nossos professores, líderes e pastores, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, ele deixou o seu exemplo de caráter para nos ensinar, né? E no Evangelho de Lucas, se você estudar o Evangelho de Lucas, você vai ver constantemente várias parábolas que Jesus vai estar trazendo ensinamentos para você e para a sua família, amém? Vamos lá, gente, continuando aqui o nosso tópico. O cristão que nasceu de novo deve estar pronto para tomar a decisão certa, mesmo que no primeiro momento ela lhe traga algum prejuízo, pois são nessas decisões que demonstraremos ter um bom caráter e sermos verdadeiros servos de Deus, transformados por Ele. A Bíblia fala que aquele que verdadeiramente nasceu de novo e é uma nova criatura, não vive mais o seu eu,
Por quê? Porque Cristo vive dentro de nós. Então, se Cristo vive em mim, eu não vivo mais a minha vontade. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou livre e eu tenho a vontade de Deus na minha vida. Claro, ainda somos pecadores, mas somos pecadores remidos e lavados pelo sangue do Espírito, do sangue de Jesus. Amém? Então, que a gente possa lembrar que a cada vez que a gente pede graça ao Senhor, pede misericórdia a Ele, Ele vai nos trazer os frutos do Espírito se a gente pedir, né? E os frutos do Espírito é muito importante no caráter. Por quê? Porque por mais que eu não conheça a Bíblia, por mais que eu nunca tenha frequentado a escola bíblica, por mais que eu nem conheça, né, os estudos bíblicos, se na minha casa eu tenho pais, mãe e pai, né, que me trazem uma base de valores, ensinamentos, conselhos, né, que são verdadeiramente referentes da Bíblia, eu tenho aí a oportunidade de crescer um jovem, uma criança, né, que tem um bom caráter. Mas isso a gente tem que lembrar que não é só sua mãe chegar e dizer, olha, você tem que ter um bom caráter, e você dizer, sim, tá certo, eu vou ter. Não, não é. Deus vai te dar oportunidades na sua vida, na sua escola, no seu emprego, na sua faculdade, para que o seu caráter seja formado, certo? Vai haver ocasiões que você vai ter a oportunidade de mentir e Deus vai estar te observando se você vai mentir ou vai falar a verdade, né? Vai ter ocasiões que você vai ter a oportunidade de fazer aquilo que não agrada o Senhor. E você sabe, você de casa, você sabe qual é o seu defeito, você sabe qual é a sua falha, assim como eu também sei. Quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor falava muito comigo, né? De que a gente, nós professores, nós temos que trazer sim a palavra para vocês, trazer os ensinamentos, mas nós também temos que ter muita vigilância com a nossa vida, porque não adianta eu estar só aqui falando, pregando e trazendo louvores e trazendo textos e mais textos bíblicos e a minha vida não refletir que eu prego, né? Então, saiba você, jovem, que você tem um compromisso maior, certo? Porque nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a verdade, nós não podemos negar a Cristo, certo? A Bíblia diz, eu não lembro agora a passagem, mas tem um versículo que fala isso, que se nós negarmos o Senhor aqui na terra, quando nós chegarmos diante dele, ele não vai nos reconhecer. Você já pensou que coisa triste você ser negado por Cristo? Então, que a gente possa lembrar de não ter vergonha de anunciar o nome do Senhor aqui na terra. Não tenha vergonha, jovem, de falar que é crente, que é cristão, que vai para a igreja. Não tenha vergonha, tá? Porque o seu caráter está sendo formado pelo Senhor. E você sabe que cada vez que você der uma oportunidade para Deus te formar, para Deus te aperfeiçoar, né? Você vai estar tendo um privilégio de ser um jovem diferente, um jovem cheio da luz de Deus, porque é para isso que nós fomos escolhidos, para ser sal e luz. Amém? Vamos lá, continuando a nossa lição de hoje. Vamos agora para um auxílio didático que tem aqui na nossa revista, que fala um pouquinho sobre a adolescência, né? Vocês aí de casa que estão assistindo, a nossa lição é da turma dos adolescentes, certo? Mas fiquem à vontade para ficar assistindo. A palavra de Deus, ela é boa, nova, ela é maravilhosa para todos, amém? Mas nós estamos aqui falando um pouco sobre a questão da formação do caráter nos adolescentes, né? E nós sabemos que a adolescência é uma fase tanto psicológica, né? Como uma fase de crescimento físico que é muito conturbada. Por quê? Porque chegam os questionamentos, né? Tanto para os pais como para os professores. Ah, mas eu já sou adolescente, eu já posso fazer isso, eu já posso fazer aquilo? Ah, mas eu já tenho 15 anos. Ah, mas eu já tenho 14 anos, eu já posso ir dormir tarde. Eu já posso ir para casa dos meus amigos sem avisar minha mãe. E não é bem assim, né? Fora outros fatores que a gente sabe que acontece, né? A gente sabe, irmãos, que já foi falado aqui em várias lições que quando eu obedeço os meus pais, eu obedeço e agrado ao Senhor, né? Então, a partir do momento que eu, jovem, você aí de casa, renuncia ao seu eu, respira fundo, né?
Não responde os seus pais como você quer, né? Não traga para sua casa, dentro do seu lar, discórdia através de discussões, porque isso não é bom, não é saudável para o relacionamento de vocês. Por que eu tô falando sobre família? Por que eu tô falando sobre os pais? Porque a nossa revista inteira, ela fala sobre a família cristã, né? E a família cristã, nós sabemos que a família cristã ela não é perfeita, mas ela é aperfeiçoada pelo Senhor, né? E quando eu sou aperfeiçoada pelas mãos de Deus, eu sei que vai ter momentos de bonança, sim, mas também vai ter momentos de tribulações, vai ter momentos de dores, vai ter momentos que eu vou chorar, vai ter momentos que eu vou querer realmente me desesperar. Porque nós sabemos que os discípulos de Cristo eles também estavam ali perto de Cristo, eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo tudo aquilo que estava de acordo com a vontade de Deus, mas eles também duvidavam. Eles também tinham momentos que não queriam orar, né? Então, nós sabemos sim que nós temos sim o nosso eu, nós temos sim as nossas falhas, mas nós não podemos esquecer que o Espírito Santo está dentro de nós e que nós somos templo, morada e habitação do Espírito Santo. Então, jovem, você é diferente. Você foi escolhido para ser luz. Ah, irmã, mas hoje eu tô só misericórdia. Irmãos, ore, peça perdão ao Senhor. Se arrependa verdadeiramente, porque o Senhor, Ele se agrada daqueles que voltam para Ele, daqueles que se arrependem verdadeiramente, amém? E quando nós falamos de caráter, nós falamos também de arrependimento. Não pense você que eu estou fugindo da aula de hoje não, tá? Arrependimento também fala de caráter. Poucas pessoas conseguem ter a coragem de se arrepender de algo que fez, né? Muitas das vezes de pedir perdão, né? De assumir um erro. E a gente sabe que na adolescência acontece muito disso. De pais e filhos brigarem, não se pedirem perdão, né? De acontecer discórdia dentro da própria casa e não assumirem os seus erros. Então que a gente possa quebrar essa barreira agora, em nome de Jesus. Se aí na sua casa acontece uma barreira dessa, das que eu falei agora, ou até pior, que você possa levantar suas mãos e declarar: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal na minha casa. A minha casa é tua. Que a gente possa declarar palavras de bênção na nossa casa. Nós somos profetas escolhidos pelo Senhor, geração eleita. Então que a gente venha tomar para si aquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Vamos continuar. A nossa lição, ela também traz um tópico que fala sobre o cristão e a riqueza, né? Sobre o que a gente estava conversando agora há pouco na parábola do rico, né? E aí diz assim: certa vez Jesus contou uma parábola para algumas autoridades judaicas que o testavam, dizendo que um homem tinha como objetivo de vida alcançar grandes riquezas e a posse de muitos bens. Ao chegar ao fim da vida, ele tinha tudo o quanto desejava. Mas, ao enfrentar a morte, os seus bens não lhe serviram de nada. Foi o que a gente acabou de ler, né? De que adianta eu ter tantos bens materiais, tantas riquezas, um relógio de marca, eu tenho um brinco de ouro. Eu não tenho isso não, viu, irmãos? Eu tô só falando um exemplo. Então, assim, o que adianta eu ter tantas casas alugadas, tantos carros, se eu não tenho o Senhor Jesus na minha alma? Se eu não tenho verdadeiramente a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Então, nós somos ricos, irmãos. Nós somos ricos, mas nós somos ricos da graça de Deus. Nós somos ricos do amor do Senhor. E para que melhor uma riqueza dessas, né? Nós também não podemos ser hipócritas de dizer que não quero dinheiro. Irmãos, nós precisamos sim do dinheiro para nos alimentar, para manter a nossa casa, né? Para pagar uma luz, uma água, para comprar uma roupinha, que acolá você gosta de comprar uma roupinha, né? Para ir pro culto bonito, chique, porque nós somos um povo chique, viu? Nós somos um povo de Deus. Então, que a gente possa andar com prudência, né? No gastar, no investimento, mas que a gente venha sempre lembrar
que a nossa riqueza maior, a nossa melhor herança é o caráter que Jesus nos ensinou. É a nossa salvação, é o amor que Deus nos ensinou através de tudo que Ele fez, de tudo que Ele nos deixou na sua palavra. Então, o melhor presente que a gente pôde receber foi a salvação, foi o perdão do Senhor. E eu creio, irmãos, que maior e melhor é aquilo que Ele tem preparado para nós na glória, amém? Porque se você crê no Senhor Jesus, você crê na eternidade. E a eternidade, ela foi feita para todos aqueles que crê no Senhor Jesus verdadeiramente. Então, se você crê no Senhor Jesus verdadeiramente, creia na eternidade, creia na salvação. Nós estamos aqui na terra, mas nós não somos deste mundo. Nós somos apenas peregrinos, passageiros, amém? Então, não se apegue às coisas do mundo não, tá? Porque as coisas do mundo, elas são passageiras. Logo, tudo isso aqui vai passar, vai ficar. Só quem não vai ficar é o povo de Deus, escolhido por Ele, amém? Deixa eu beber aqui uma aguinha. Tô com sede. Você de casa também lembre de beber água, tá? Se hidratem. Nós estamos num momento difícil, né, ainda, passando por essa pandemia, mas o Senhor já está nos dando vitória e eu creio que em nome de Jesus está mais perto do que longe, né, da gente voltar para nossa igreja e de tudo isso se normalizando, né? Vamos voltar aqui para nossa lição. Continuando a nossa lição, no terceiro tópico, não, no segundo ainda, no segundo tópico, para quem está acompanhando na revista, diz assim, né, que com toda a sua riqueza material, Deus não o considerava aquele homem rico, aquele homem da parábola, né? Esse é um ponto fundamental que devemos aprender na vida. O que é exatamente? Que a riqueza material ela não deve ser o mais importante da nossa existência. Acabamos de falar sobre isso, não foi, irmãos? Que não é o carro, não é a casa, não é a moto, não é o meu relógio, não é o meu iPhone, o meu celular, smartphone, seja lá o que for, de dinheiro, que vai valer mais do que o Senhor Jesus na nossa vida. Amém? Nesse aspecto, nosso Senhor ensinou que a preocupação central do cristão deve ser em fazer a vontade de Deus, pois as nossas necessidades serão por Ele atendidas. Tudo que nós pedimos no santo nome de Jesus, Ele nos dá. Mas Ele nos dá se estiver no centro da vontade dEle. Ah, irmã, mas tem coisas que Deus permite? Tem coisas que Deus permite sim. Mas nós temos que lembrar que nós também temos o livre-arbítrio. Deus não vai te pegar pela mão ou pelo pulso e te dizer, não, você não vai, você fica aqui para me obedecer. Não. Deus, Ele quer sim que nós estejamos na vontade dEle, na obediência, mas Deus, Ele também nos dá o livre-arbítrio. Nós podemos, irmãos, escolher fazer o que nós quisermos. Irmã Roberto, que é isso que você está falando? Sim. A palavra de Deus em Coríntios fala que tudo nos é permitido, mas nem tudo me convém. Então, irmão, eu posso dizer que o jovem que estava na presença de Deus, infelizmente, esfriou na fé, infelizmente não tem mais forças de estar na comunhão com o Senhor, existe o perdão de Deus para ele sim, mas ele também tem o poder de escolha, de dizer se ele quer continuar no mundo ou se ele quer voltar para Cristo. Então que vocês de casa lembrem disso, você tem o livre-arbítrio, tá? Mas saiba de uma coisa, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Se você hoje está plantando coisas que vão ser frutos de bênção na sua vida, pode ter certeza que o seu futuro, jovem, vai ser brilhante, vai ser abençoado pelo Senhor. Claro, a gente sabe que quando eu falo brilhante, não é um sucesso de primeiro lugar sempre, não. Eu estou falando que desafios acontecem na vida de todo mundo, seja justo, seja ímpio. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós que somos cristãos, que aceitamos o Senhor Jesus como o único salvador de nossas vidas, que servimos a Ele, que temos verdadeiramente comunhão com Ele, nós temos sim, irmãos, privilégios. Pode ter certeza, eu não estou sendo egoísta, tá bom? Então, nosso primeiro privilégio é a graça. É o favor imerecível do Senhor, que nós não merecemos, irmão. Essa carne aqui, ó, não presta para nada. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ama. E é um amor
incondicional. É um amor que não dá para explicar, tá? Vamos continuar nossa lição? Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, tá? Continuando aqui. E nos alerta para o fato de que os bens acumulados aqui na terra se acabarão, mas as riquezas guardadas no céu durarão para sempre. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor. Mateus vem antes de Lucas, tá? Você vai voltar Lucas, Marcos e Mateus, tá bom? Mateus capítulo 6, por favor. Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 21, tá bom? Vamos ler aí. Nossa revista aqui pediu pra gente ler. O tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solitude pela nossa vida. Vamos ler só 2 versículos, tá? Não, 3, 19, 20 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21 para finalizar. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu sei que eu já tinha falado esse versículo, né? Um pouquinho, mas eu quis abrir para vocês, que vocês possam aí anotar, né? Deixar como referência bíblica para vocês depois, para estudar. Porque assim, irmãos, nós temos que ler a palavra de Deus, mas nós também temos que meditar nela, refletir, examinar cada versículo, né? Nós sabemos que aqui na live nós temos o tempo cronometrado, né? De 40, 50 minutos de aula. Mas em casa nós temos a liberdade de pegar nossa Bíblia, de ler, examinar, escrever e passar o tempo que você quiser ali estudando, né? E eu voltei para esse versículo novamente também, porque no versículo 22, ele diz... Não, no versículo 22 não. No versículo 21 ele diz: porque onde estiver o vosso coração, aí estará também... Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então isso fala muito das nossas escolhas, né? Fala muito daquilo que nós decidimos abraçar para o nosso caráter, né? Então, quais são as escolhas que eu estou abraçando para o meu caráter? É um caráter cristão? Ou é um caráter mundano? Né? Ou é um caráter só de máscaras? Que na igreja todo mundo me conhece por cristão ou cristão, mas quando eu chego em casa eu me transformo, eu sou outra pessoa. O meu caráter, ele é um caráter que edifica vidas, ou ele é um caráter que escandaliza as vidas, que não traz bons frutos? Então, que essa reflexão possa ficar no nosso pensamento, né? Que a gente venha trazer boas reflexões sobre isso, tá bom? E agora, irmãos, eu queria pedir pra gente continuar aqui no tópico que a gente estava, né? Você tem juntado riquezas? E onde você tem guardado? Lembre-se, onde estiver o seu coração, ali estará a sua riqueza, né? Esse versículo ele está bem em pauta nessa lição de hoje. Se você perceber, a gente já repetiu ele umas 3 vezes hoje, né? E aí eu trago aqui o texto para vocês da forma que a lição nos traz, certo? E aí, irmãos, tem uma figura aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu sempre gosto de mostrar as figuras da revista para vocês, né? Porque nem todo mundo tem a revista em casa. Então, o que ele traz aqui, ó? Ele traz uma figura de um jovem, né, ó, muito... Aparentemente, né? Aparentemente ele tá ganancioso por dinheiro. E aqui o símbolo do dinheiro com 2 mãos, como se estivessem brigando pelo dinheiro. E aí o que eu quero dizer pra vocês, né? Que a ganância pelo dinheiro é uma guerra que já vem há muito tempo, há milênios, né? E milênios. A gente sabe que o homem, infelizmente, muitas das vezes, faz do dinheiro o seu Deus. Infelizmente, né? Existe até, se eu não me engano, na Bíblia diz que é o Deus Mamon. Isso, é isso mesmo, Deus Mamon. Ele traz a questão de que as pessoas enxergam a riqueza, o dinheiro, de uma forma tão necessária para a sua vida, até mais do que o Senhor Jesus.
né? Então, irmãos, a gente não pode adorar dois deuses. A gente tem que adorar o Senhor Jesus. A gente não pode adorar o dinheiro. A gente não pode adorar um carro, uma casa. Não, a gente pode amar, a gente pode amar, que eu digo, amar gostando, né? Valorizando o que você comprou, o que você suou para adquirir. Mas você adorar, fazer daquilo ali uma idolatria, ai meu Deus, o meu carro, ai meu Deus, a minha casa. Não! A nossa maior adoração deve ser para Jesus. O nosso tempo deve ser para o Senhor. Irmãos, não é idolatria. Não é fanatismo. Não é. É devoção. É vida de comunhão. É compromisso. É gratidão. Isso é tão importante. Se a gente bem soubesse, a gente teria mais gratidão ao Senhor, né? Mas às vezes a gente pede mais do que agradece, né? E não deveria ser assim. Continuando aqui. O dinheiro, ele traz muitas guerras. O dinheiro traz bonanças? Traz. Quando eu trabalho honestamente e eu vou ganhar o meu dinheiro, o meu salário do meu trabalho honestamente, né? E eu vou comprar o que a minha família necessita de alimento, de água, né? Mas é diferente, irmãos, de quando eu tenho um dinheiro ilícito. Quando eu consigo um dinheiro que foi matando vidas, destruindo famílias, né? Nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, acontece muito isso. E que cada vez mais a nossa juventude não se contém em trabalhar e ganhar um dinheiro honesto, né? Infelizmente. Nós não precisamos citar aqui situações, mas nós sabemos que infelizmente isso acontece. E nós sabemos, irmãos, que essa luta, ela é constante. É constante e nós precisamos orar, nós precisamos pedir ao Senhor misericórdia. Se você conhece algum jovem, alguma família do seu bairro, né, um vizinho seu, que está numa situação como essa, ore por ele, tá? Não julgue, porque o julgamento não ficou para nós. Nós devemos fazer a nossa parte em orar, em amar e fazer o que Jesus nos ensinou. Amém? Vamos lá. O texto diz assim, ó. Quantas mortes por causa do dinheiro, quantos crimes por causa de bens materiais, de terras, de carros, de ouro, de prata e de pedras preciosas. Quantos lares são destruídos por conta de que seus líderes não sabem administrar as finanças da casa, ou até mesmo se envolvendo em despesas desnecessárias. Isso é um ponto muito importante, né? Nós, às vezes, a gente costuma comprar com os olhos, né? A gente olha uma coisa, nem sabe se vai ter dinheiro para pagar, mas já quer comprar. E aí, às vezes, a gente não pensa nas parcelas, na quantidade de tempo que você vai ficar pagando isso, né? E acaba agindo como uma pessoa de mau caráter, né? A gente está falando sobre isso hoje. Se você compra uma coisa e você tem verdadeiramente a consciência de que você tem verdadeiramente que trazer o compromisso e a responsabilidade, né? Se eu comprei, eu vou trabalhar para me pagar. Então, irmãos, não faça aquilo que você não vai poder custear, certo? Principalmente nós jovens, nós temos muito essa mania, tá? Então, vamos vigiar, vamos ter sabedoria no momento de comprar alguma coisa, tá certo? Vamos lá, continuando aqui. A gente já está quase finalizando nossa aula. O perigo da avareza. Do que depende a sua felicidade? Né? Eu faço essa pergunta para mim também. De que depende a minha felicidade? Né? Então, irmãos, na nossa vida, muitas coisas hoje estão invertidas. Muitas coisas mesmo. Hoje em dia você não vê mais o jovem valorizando a família. O jovem valoriza mais as amizades, valoriza mais quem é de fora, né, do que quem está dentro de casa. Isso é um valor muito invertido, né? Porque não era para ser assim. Os pais eram para ser mais valorizados do que os amigos, né? Mas, infelizmente, a avareza tornou a gente com um sentimento muito incomum, né? E aí, o instinto de sobrevivência, a gente quer ser dependente, né? Eu digo a gente porque eu também já fui adolescente, eu sou uma jovem de apenas 22 anos. E, às vezes, a gente se pega dentro de casa, num momento que não concorda com algo do seu pai ou da sua mãe e já abre a boca e fala, eu quero ser independente, eu quero ser isso. E não é assim. Nem tudo que a gente quer vem da vontade de Deus.
né? Então, a gente tem que saber que o tempo de Deus para nossa vida é diferente do nosso tempo, né? E as nossas escolhas também são diferentes das escolhas que o Senhor quer para nossa vida, né? Deixa eu beber aqui um pouquinho de água. Então, irmãos, que a gente possa se afastar da avareza, porque a avareza, ela nos afasta da presença do Senhor, né? Ela nos traz a falta de generosidade, ela nos deixa uma pessoa cada vez mais insensível, seca, uma pessoa que não pensa no seu próximo, mas que só pensa no seu umbigo. E nós não devemos ser isso, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou a ser. E ao invés de dedicar o amor ao seu irmão, o avarento dedica o seu amor ao seu dinheiro e às suas riquezas. Quer ficar cada vez mais rico, cada vez mais poderoso, cada vez mais ganancioso, essa é a verdade, né? Então, quando nós temos um caráter de cristão, nós não podemos nos contaminar com isso, certo? E aí, irmãos, sendo bem sensata com vocês, como é que eu não vou me contaminar com essas coisas ruins do mundo? Orando. Orando. A nossa oração, irmãos, nada mais é do que uma conversa com Deus. A nossa oração nada mais é do que um diálogo com o Senhor Jesus. A gente chega, abre nossa vida toda para os nossos amigos da escola, né, da faculdade, mas para Deus não. Para Deus é só, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, perdoa, amém. Parece um ritual, né? Então, que a gente venha quebrar esse ritual e a gente venha conversar com Deus de forma aberta. Senhor, hoje eu estou aqui, me ajuda, eu preciso disso, faz a tua vontade. Que a gente venha ser sincero. Jesus nos ensinou, eu acredito que foi em Mateus, ou é em Lucas, ou é em Marcos, em um dos evangelhos, né? Que nos ensina que a nossa verdadeira adoração e oração deve ser sincera, né? Não precisa ser cheia de palavras bonitas e difíceis, só precisa ser sincera. Amém? Continuando aqui a nossa lição, certo? Já estamos quase terminando. E digo mais, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Isso quem fala não sou eu, tá? Está no Evangelho de Mateus, versículo 19, versículo 24. Anota aí. Mateus 19, versículo 24. E digo, ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Olha só a parábola que Jesus nos ensina, né? E aí ele continua dizendo que a Bíblia ainda afirma, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. Infelizmente, irmãos, o amor ao dinheiro traz muitos outros males, né? Um abismo vai puxando o outro. Então, que a gente possa vigiar. A gente precisa do dinheiro sim, mas nós não podemos ser escravos dele. Amém? Para concluir a nossa aula, vamos lá, vamos relembrar o que a gente viu hoje, né? A gente viu que o caráter, ele tá aqui para nos ensinar, através da palavra de Deus, a ser bons cristãos, né? Até falhas sim, nós temos falhas, mas nós também temos qualidades, né? E os nossos frutos devem realçar mais do que os nossos defeitos, porque nós sabemos, irmãos, que os nossos frutos, eles geram vida para nossa família, para todos aqueles que estão ao nosso redor e para nossa vida, né? E aí o caráter, irmãos, é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Então, o caráter dos seus pais, da sua avó, seja lá quem for que represente os seus pais na sua vida, ele vai lhe ensinar muito, que você possa valorizar o caráter do seu pai e da sua mãe. Ah, mas o meu pai já errou muito, meu pai já fez muita coisa que não devia. Mas com certeza ele tem uma lição para lhe dar. Ele tem uma lição, ele tem um ensinamento para lhe trazer, mesmo que seja com um erro. Se o seu pai errou, você vai aprender que não deve errar da mesma forma que ele, né? Se sua mãe trouxe algum ensinamento que você não concorda, você já sabe que você vai vigiar mais, você não vai fazer como ela fez. Mas nós sabemos, irmãos, que todo mundo tem algum problema na família. Eu tenho meus problemas na minha família, você tem problema na sua família. Não estou profetizando isso, jamais, pelo amor de Deus. Mas cada um, né, passa por suas lutas, seus desafios, mas
são elas que nos ensinam a ter um bom caráter. São elas que nos ensinam a ser, mais forte em Cristo, tá bom? E para concluir, a nossa lição diz que possamos aprender em nossa família todo ensinamento a respeito de uma vida de satisfação em Deus. Por isso, devemos fugir do perigo da avareza e reter um bom caráter forjado pelos ensinamentos da palavra de Deus e sob o cuidado dos nossos pais. Então, irmãos, que a gente venha valorizar mais os nossos pais, que a gente venha tirar, lições do caráter deles, que a gente venha lembrar que os nossos pais são os nossos primeiros professores, tá? Os nossos primeiros professores estão na nossa casa, na nossa família, tá certo? Então, por mais desafios que você tenha, por mais angústias que você tenha, traumas, medos, não desista da sua família. Não desista de orar pelo seu pai, pela sua mãe. Não desista de amar a sua família, tá? Sua família é um presente do Senhor. E o seu caráter fala muito da herança que você tem, tá? Então, a sua herança, irmãos, não está somente em dinheiro, em carros, em casa. A sua herança está no caráter que Deus trouxe para você e a sua família. Amém? Vamos orar para encerrar essa lição de hoje. Quero deixar já meu agradecimento a todos que estão assistindo esta live, essa aula. Que Deus abençoe você, tá bom? Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por esta lição tão abençoada, por este conhecimento, Deus, que só Tu pode nos trazer. Deus, muito obrigada, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Deus, porque já estamos, Deus, quase concluindo essa revista. Hoje estamos na lição 10, concluindo, Deus, essa lição abençoada que veio nos ensinar sobre o caráter. Pai, abençoa cada jovem que está na sua casa, cada um que está assistindo essa aula, Deus. Pai, faz a Tua vontade. Ensina para eles, Senhor, que a Tua vontade é 1000 vezes melhor do que a nossa. É assim que eu te oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Eu quero deixar aqui o meu abraço para você, tá? Você é sempre muito bem-vindo nas nossas aulas. Que Deus te abençoe e que você possa ser sal e luz na sua família. Amém? Um beijo e até o próximo sábado, tá? Às 2h30 da tarde, aqui na nossa live, tá? No Facebook da Catedral Canaã. Um beijo, compartilhe essa live, traga essa oportunidade para outros jovens, tá? Terminamos a nossa aula hoje, mas ela vai ficar salva aqui para você assistir completo na íntegra, tá bom? Deus te abençoe. Um cheiro para vocês.